Se você pudesse apagar uma frase que disse na última semana, qual seria? Eu apostaria tudo que você já tem a resposta. E sabe por quê? Porque 90% das pessoas destroem oportunidades, relacionamentos e reputação apenas por não aplicarem 5 filtros simples antes de abrir a boca. Você já sentiu aquele aperto no peito depois de falar o que não devia? Aquele replay mental infinito às 3 da manhã. Por que diabos eu disse aquilo? O problema não é você. É que ninguém te ensinou a usar a ferramenta mais poderosa e perigosa que você tem, sua língua. Pare o vídeo agora e deixe o like. Sério, eu espero. Porque o que vou te mostrar nos próximos 18 minutos vai mudar completamente como você se comunica. Bora lá. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém admite em voz alta. Você acorda, pega o celular e em menos de 5 minutos já está escrevendo algo que vai dar problema. Aquele comentário passivo-agressivo no grupo de trabalho, aquela resposta ácida para alguém nas redes sociais, aquela reclamação nos stories que todo mundo viu, inclusive seu chefe. E o pior, você nem percebe que isso está destruindo sua vida aos poucos. Cada palavra impulsiva é como uma gota de veneno. Uma gota só não mata. Mas 10, 20, 100 gotas ao longo dos meses envenenam relacionamentos, reputação, oportunidades. Considere os sinais. Veja se você reconhece algum. Você fala para preencher silêncios desconfortáveis. Sente ansiedade de vencer discussões. Tem aquele histórico de foi mal, falei demais. Pessoas param de confiar segredos em você. Você revive conversas mentalmente, arrependido, desejando poder voltar no tempo. Pensa comigo. Quantas vezes você perdeu respeito no trabalho por reclamar demais? Quantas amizades esfriaram porque você não soube a hora de calar? Quantas oportunidades evaporaram porque você falou na hora errada, do jeito errado, para a pessoa errada? E você sabe o que é louco? Sabe mesmo? A solução para isso tem 2000 anos. Os filósofos estoicos já tinham resolvido esse problema. Mas todo mundo ignora porque acham que filosofia antiga não se aplica ao mundo de hoje. Grave erro. Nós vivemos na era da exposição constante. Cada palavra sua pode ser printada, compartilhada, tirada de contexto. Você pode destruir 10 anos de reputação com 280 caracteres. E não estou exagerando, você já viu acontecer. Mas o problema não é só digital. É naquela reunião onde você falou sem pensar e perdeu credibilidade. É no relacionamento onde suas palavras abriram feridas que nunca cicatrizaram. É naquele momento de raiva onde você disse coisas que não pode mais desfazer. E aqui vai uma verdade brutal que ninguém quer ouvir. Suas palavras revelam quem você realmente é. Não quem você pensa que é, não quem você quer ser, mas quem você é no fundo, quando a máscara cai. Marco Aurélio, o cara mais poderoso do Império Romano, escreveu isso no seu diário pessoal. Se não é verdadeiro, não diga. Se não é necessário, não fale. Pensa na sabedoria disso. O homem tinha poder absoluto. Podia dizer o que quisesse, para quem quisesse, sem consequências. E mesmo assim, ele se policiava. Por quê? Porque ele entendia algo que a maioria nunca vai entender. Você não controla como as pessoas vão interpretar suas palavras, mas você controla 100% o que sai da sua boca, e é aí que mora toda a sua liberdade. Agora vem a parte boa. Vou te mostrar exatamente os 5 filtros que os estoicos usavam. E no final de cada um, você vai ter um desafio prático que pode aplicar nas próximas 24 horas. E note, se até o meio deste vídeo você teve pelo menos um insight que valeu a pena, retribua com um like. É literalmente um clique que custa 0 e me ajuda muito a continuar criando isso para você. Primeiro ensinamento, e talvez o mais contraintuitivo: falar menos te dá mais poder.
Parece estranho, não é? A cultura moderna diz: se expresse, compartilhe tudo, mostre quem você é. Os estoicos dizem o oposto: observe mais, fale menos. Escolha cada palavra. Pensa num arqueiro. Ele não fica atirando flechas o tempo todo. Ele espera, observa, calcula. E quando atira, atira com intenção. Cada flecha importa. Suas palavras deveriam ser assim. Mas olhe o que a maioria faz. Metralhadora verbal. Atira para todos os lados, desperdiça munição e na hora que realmente precisa acertar o alvo, não tem mais credibilidade. Epicteto, que foi escravo antes de virar filósofo, disse algo que mudou minha perspectiva. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Simples, óbvio, ignorado por 99% das pessoas. Deixa eu ser honesto contigo. Eu costumava ser aquela pessoa que tinha opinião sobre tudo. Reunião de trabalho, eu falava. Almoço em família, eu falava. Grupo de WhatsApp, eu falava. E sabe o que aconteceu? As pessoas pararam de me levar a sério, porque quando você fala sobre tudo, suas palavras perdem valor. É inflação verbal. Até que um dia eu perdi uma oportunidade gigante porque falei demais numa reunião. Revelei informações que não devia. Mostrei insegurança tentando provar que sabia e perdi. Doeu, mas me ensinou. Então eu comecei um experimento. Durante 30 dias, toda vez que eu sentisse vontade de falar, eu esperava 3 segundos. Só isso. 3 segundos de pausa. Quer saber o resultado? Em 50% das vezes, eu percebia que o que eu ia falar era desnecessário. Era só ego, era só ansiedade de preencher silêncio. Não agregava nada. E quando eu falava, minhas palavras tinham peso. As pessoas prestavam atenção, porque sabiam que se eu estava falando, era importante. Isso é poder. Poder real. Então aqui vai ser o primeiro desafio. Desafio das 3 pausas. Nas próximas 24 horas, antes de falar qualquer coisa importante, responder uma pergunta, dar opinião, fazer comentário, espere 3 segundos. Respire, pergunte: isso precisa ser dito? Isso agrega? É o momento certo? Parece simples? É, mas vai transformar como você se comunica. Agora vem uma técnica que existe há mais de 2000 anos e ainda é devastadoramente eficaz. Chama-se o filtro triplo. Não foi criado pelos estoicos, foi Sócrates quem inventou. Mas os estoicos adotaram porque funciona. Aqui está. Antes de falar qualquer coisa sobre outra pessoa, você faz 3 perguntas. Primeiro, é verdade? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Se não passar nas 3, você não fala. Simples assim, mas espera. Deixa eu te mostrar por que isso é revolucionário. Imagina que você está no trabalho. Alguém te conta uma fofoca sobre um colega. Sua primeira reação é compartilhar, não é? Todo mundo faz isso. Mas aplica o filtro. É verdade? Bom, eu não sei se é verdade. Eu só ouvi falar, já morreu ali. Mas vamos supor que seja verdade. É bom? Não. Na verdade é algo negativo sobre a pessoa. Morreu de novo. Mas vamos supor que seja verdade e negativo por um bom motivo. É útil? Útil para quê? Para quem? Vai resolver algo? Vai melhorar algo? 99% das coisas que falamos não passam nesse filtro. E sabe o que é louco? Quando você começa a aplicar isso, você percebe quanto lixo verbal você produzia antes. Fofoca? Não passa. Reclamação sem ação? Não passa. Crítica destrutiva? Não passa. Julgamento gratuito? Não passa. Pensa nas redes sociais. Se todo mundo aplicasse o filtro triplo antes de comentar, 95% dos comentários desapareceriam. E sabe o que sobraria? Apenas o que realmente importa. Tem uma história famosa sobre Sócrates. Um dia, um conhecido veio correndo até ele. Sócrates, você precisa ouvir o que aconteceu com seu amigo. Sócrates levantou a mão. Espera, você passou isso pelo filtro triplo?
Filtro? Que filtro? Primeiro, é verdade. Bem, eu ouvi de alguém que... Então você não sabe se é verdade. Segundo, é bom. Não, na verdade é algo ruim. Então você quer me contar algo que não sabe se é verdade e não é bom. Terceiro, é útil? Útil? Não sei. Sócrates sorriu. Então por que você quer me contar isso? Brutal, não é? Seu segundo desafio. Teste das 3 peneiras por 48 horas. Durante 2 dias, antes de falar qualquer coisa sobre alguém que não está presente, aplique o filtro triplo. Verdade, bondade, utilidade. E observe o que acontece. Você vai falar muito menos, mas quando falar, suas palavras terão integridade. Agora me fala, você teria coragem de aplicar isso por 48 horas? Comente, filtro, se você vai tentar. Quero ver quantos realmente fazem. Aqui vem algo que vai mexer com você. Suas palavras não apenas revelam quem você é, elas constroem quem você é. Pensa nisso. Cada palavra que sai da sua boca é um voto no tipo de pessoa que você quer ser. Sua mente é como um jardim. Se você não decidir o que plantar, ervas daninhas crescem sozinhas. E sabe quais são as ervas daninhas verbais? Reclamação, fofoca, sarcasmo tóxico, crítica destrutiva, negatividade crônica. Quando você fala essas coisas repetidamente, você não está apenas dizendo palavras, você está regando essas ervas daninhas, está fortalecendo esses padrões neurais, está se tornando aquilo. Marco Aurélio escreveu: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Eu adicionaria: e nossos pensamentos se manifestam através das nossas palavras. Tem 2 tipos de pessoas no mundo. Tipo 1, reclama do trabalho, reclama do relacionamento, reclama do clima, reclama da economia, reclama do governo, reclama de tudo. Essa pessoa vive num estado constante de vítima. Tipo 2, identifica problemas, mas fala sobre soluções. Reconhece dificuldades, mas foca no que pode controlar. Expressa gratidão mais que queixa. Qual desses você é? E mais importante, qual você quer ser? Porque aqui está a verdade libertadora. Você escolhe. A cada frase, a cada conversa, a cada palavra. Eu tinha um amigo, vamos chamar ele de Pedro. Pedro era inteligente, talentoso, tinha tudo para dar certo. Mas ele tinha um problema. Era um reclamador crônico. Trabalho? Uma porcaria. Chefe? Incompetente. Colegas? Invejosos. Vida? Injusta. E sabe o que aconteceu? Ele virou aquilo. A reclamação constante moldou sua identidade. Ele se tornou a pessoa amarga que ninguém quer perto. Perdeu oportunidades porque ninguém queria trabalhar com alguém tão negativo. Mas tem outro amigo, vamos chamar de Lucas. Lucas também enfrentava problemas, mas a forma como ele falava sobre eles era diferente. Está difícil no trabalho, mas estou aprendendo muito. Meu chefe é desafiador, mas isso me força a melhorar minha comunicação. A situação não é ideal, mas vou focar no que posso mudar. Adivinha quem prosperou? Adivinha quem as pessoas queriam por perto? A diferença não estava nas circunstâncias, estava na linguagem. Suas palavras criam sua realidade. Sêneca disse algo profundo: cada dia é uma vida em miniatura. Então, cada dia, você escolhe que tipo de vida verbal você vai viver. Você vai plantar gratidão ou reclamação, solução ou problema, construção ou destruição. Terceiro desafio: detoxe de reclamação por 7 dias. Durante uma semana, toda vez que você sentir vontade de reclamar, você faz uma de 2 coisas: ou age para resolver, ou silencia. Não fica no meio termo da reclamação impotente. E substitui cada reclamação por uma expressão de gratidão ou um foco em solução. É difícil? Sim, mas vai refazer a fiação do seu cérebro. Se você está sentindo que isso aqui está fazendo sentido, que está agregando, deixe aquele like ali, porque isso me mostra que estou no caminho certo.
Agora vamos falar sobre os dois assassinos silenciosos da sua credibilidade: fofoca e reclamação. E eu não vou ser gentil aqui, vou ser direto. Se você faz essas coisas habitualmente, você está cometendo suicídio social lento. Vamos começar pela fofoca. Sabe o que é fofoca? É falar da vida de alguém que não está presente, de um jeito que você não falaria se a pessoa estivesse ali. E tem 3 razões pelas quais fofoca te destrói. Razão 1, destrói confiança. Se você fala mal de X para isso e automaticamente pensa, ele também fala mal de mim quando não estou presente. Você vira pessoa não confiável. Razão 2, revela insegurança. Pessoas que falam demais dos outros geralmente estão fugindo de falar de si mesmas. É uma distração da própria mediocridade. Razão 3, karma verbal. O universo tem memória. Aquela fofoca que você espalhou vai voltar para você. Sempre volta. Epicteto, que viveu como escravo e sabia o que era não ter poder, disse: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Sabe quem não é senhor de si? Quem não consegue controlar a língua. Quem não consegue resistir à tentação da fofoca. Agora, reclamação. Ouça, eu entendo. A vida é difícil. Coisas ruins acontecem. Você tem razões legítimas para reclamar. Eu sei, mas aqui está a questão. Reclamar sem ação é masturbação emocional. Você sente um alívio temporário, mas não muda nada. E pior, vicia. Cada vez que você reclama, seu cérebro reforça padrões de vitimização. Você treina sua mente a buscar problemas, não soluções. E as pessoas percebem. Você já conheceu alguém que só reclama? Como você se sente perto dessa pessoa? Exausto, não é? Drenado. Você quer distância. É isso que você se torna quando reclama demais. Os estoicos viveram em condições brutais. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, traições. Epicteto foi escravo, teve a perna quebrada pelo dono. Sêneca foi exilado, perseguido, eventualmente executado. E sabe quantas reclamações tem nos escritos deles? Quase 0. Não porque a vida deles era fácil, mas porque eles entenderam algo fundamental. Reclamar não muda a realidade, apenas piora sua percepção dela. Então aqui vai a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal. Quanto do seu vocabulário diário é reclamação? 10%? 30%? 50%? E o que você ganhou com isso? Alguma coisa mudou? Ou você só se tornou mais amargo, mais cansado, mais vítima? 4º desafio, diário verbal de 3 dias. Carregue um caderninho. Durante 3 dias, toda vez que você reclamar ou fofocar, faça uma marquinha. No final de cada dia, conte. Não estou pedindo para você parar, só para você ver. Consciência é o primeiro passo. Depois desses 3 dias, comente aqui o número total. Vai ser revelador. Último ensinamento. E talvez o mais poderoso. Transforme cada conversa em ferramenta de construção, não destruição. Os estoicos não eram pessoas silenciosas e passivas. Eles eram comunicadores magistrais. Mas havia uma diferença fundamental. Eles falavam com propósito. Marco Aurélio disse: se não é verdadeiro, não diga. Se não é necessário, não fale. Mas se for necessário e verdadeiro, fale com coragem. Note, não é sobre nunca falar, é sobre falar quando importa. Vou te dar um framework que eu uso todos os dias. Chamo de o protocolo da palavra intencional. Antes de falar algo importante, você pergunta: primeiro, intenção. Por que estou dizendo isso? Qual o meu objetivo real? Segundo, impacto. Como isso vai afetar a pessoa, a situação? Terceiro, timing. É o momento certo? A pessoa está receptiva? Quarto, forma. Qual a melhor forma de expressar isso? Quinto, resultado. Qual resultado concreto eu busco?
Quando você faz essas perguntas antes de falar, algo mágico acontece. Você elimina 70% das conversas problemáticas, porque você percebe que sua intenção era só ego. O impacto seria negativo. O timing está errado. A forma não é adequada. Não tem resultado claro. Vou te dar um exemplo real. Você está no trabalho. Seu colega fez algo errado. Você quer confrontar. Aplica o protocolo. Intenção. Quero que ele melhore? Ou quero me sentir superior? Impacto. Isso vai ajudá-lo ou vai criar defensividade? Timing. Ele está num dia difícil. Talvez agora não seja o momento. Forma. Confrontar publicamente ou falar em particular. Resultado. Quero que ele aprenda? Então preciso focar em solução, não em culpa. Viu a diferença? Em vez de soltar uma crítica impulsiva que destrói o relacionamento, você transforma em uma conversa estratégica que constrói. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas fala para se sentir bem. Os sábios falam para fazer bem. Grande diferença. E você, neste momento, tem a chance de decidir qual tipo você vai ser daqui para frente. Lembre-se lá no começo, quando eu falei sobre arrependimento de palavras, sobre aquela frase que você gostaria de apagar. Eu tenho a minha. Foi há 5 anos. Disse algo numa discussão com uma pessoa que amava. Palavras duras, palavras que machucaram, palavras que não refletiam quem eu queria ser e não deu para desfazer. As palavras saíram, a ferida abriu e mesmo com pedido de desculpas, a marca ficou. Aquilo me ensinou algo que os estoicos já sabiam. Palavras têm poder permanente. Você não pode recuperá-las, não pode editá-las. Uma vez ditas, pertencem ao mundo, não mais a você. Mas eu transformei aquela dor em disciplina. Hoje, antes de falar algo importante, eu lembro daquele momento. E pergunto, eu vou me arrepender disso? Isso constrói ou destrói? E na maioria das vezes, isso me salva de cometer o mesmo erro. Último desafio, e o mais transformador. Reformulação consciente por 5 dias. Toda vez que você for criticar, confrontar ou falar algo potencialmente negativo, pause. Reformule mentalmente usando o protocolo da palavra intencional. Então, fale a versão 2.0. Em 5 dias, você vai ter evitado pelo menos 3 a 4 conversas desastrosas. Garantido. Então, recapitulando rapidamente. Primeiro, fale menos. Tenha mais poder. A disciplina do silêncio. Segundo, use o filtro triplo. Verdade, bondade, utilidade. Terceiro, suas palavras constroem quem você é. O espelho da alma. Quarto, elimine fofoca e reclamação, os venenos verbais. Quinto, fale com propósito estratégico, a comunicação intencional. Olhe, no fim das contas, controlar sua língua não é sobre virar um robô sem emoções. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre ter a sabedoria de saber quando falar e quando calar. A coragem de falar verdades difíceis quando necessário, e a humildade de reconhecer quando suas palavras podem ferir mais que ajudar. Você tem tudo o que precisa para começar, não amanhã, não na segunda-feira, agora. Os 5 desafios estão na sua frente. Escolha um, só um, e aplique nos próximos 7 dias. Depois volte aqui e conte o resultado nos comentários. Se este vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu esses 18 minutos, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana mais. E por isso ninguém te ouve, ninguém te respeita. Suas palavras viraram ruído de fundo na vida das pessoas. Você manda 47 mensagens no grupo da família e 0 resposta. Você fala numa reunião e te ignoram. Mas 10 minutos depois alguém fala a mesma coisa e todos aplaudem. Eu sei que dói ouvir isso, mas alguém precisa te dizer. Você está desperdiçando o recurso mais valioso que possui, sua voz. E o pior,
É que você nem percebe. Você acorda de manhã e já começa. Mensagens de bom dia, comentários em posts, opiniões sobre tudo. E no final do dia, quando você realmente precisa ser ouvido, quando você tem algo genuinamente importante para comunicar, sua bateria social já acabou. E a das pessoas ao seu redor também. Sêneca era um dos homens mais poderosos de Roma, conselheiro de imperadores. E ele descobriu algo há 2000 anos que você precisa aprender agora. O poder não vem do volume de palavras, vem do peso delas. Ele falava em média 20 palavras por dia, em momentos cruciais. Você fala 16.000 e se afoga nelas. Pensa bem, 16.000 palavras por dia. É a média de uma pessoa comum. Isso dá mais de 1 milhão de palavras por ano. E dessas 1 milhão, quantas realmente mudaram algo? Quantas criaram conexão verdadeira? Quantas resolveram um problema? Se você for honesto consigo mesmo, talvez algumas centenas, talvez menos. O resto é apenas som. Apenas vibração no ar que se dissipa e desaparece sem deixar marca nenhuma na realidade. Para o vídeo agora e deixa o like. Sério, eu espero. Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente por que suas palavras perderam poder e como recuperar isso em 7 dias usando o protocolo estoico do silêncio estratégico. Deixa eu adivinhar a sua semana. Você mandou aquele textão no WhatsApp explicando sua opinião e ninguém respondeu. Você tentou contar algo importante para o seu parceiro e ele pegou o celular no meio. Você postou algo nas redes sociais e 3 curtidas, sendo que uma foi da sua mãe. E sabe o que dói mais? Você sabe que tem coisas importantes para dizer. Você sabe que suas ideias têm valor. Mas parece que existe uma barreira invisível entre você e o mundo. Sabe por que essa barreira existe? Porque você mesmo construiu ela. Tijolo por tijolo. Palavra por palavra desnecessária. Cada vez que você falou quando deveria ter ficado quieto, você adicionou mais uma camada nessa parede. Cada vez que você explicou demais, justificou o injustificável, repetiu o óbvio, você tornou mais difícil para as pessoas chegarem até a essência do que você realmente quer comunicar. Você se escondeu atrás de um muro de palavras. E agora se pergunta por que ninguém consegue te encontrar. Aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. Não é sobre você falar mais claro. É sobre você falar menos. Muito menos. Vou te contar uma parada que mudou minha vida. Durante anos eu era aquela pessoa que explicava demais. Justificava tudo. Repetia a mesma coisa de 5 formas diferentes esperando que alguém finalmente entendesse. Sabe qual era o resultado? As pessoas me evitavam. Literalmente. Eu via nos olhos delas aquele pensamento. Lá vem textão. E o pior? Eu achava que o problema era a comunicação. Que eu precisava explicar melhor. Então eu explicava mais. E quanto mais eu falava, menos me ouviam. É um ciclo vicioso. Até que eu descobri algo que os estoicos sabiam há milênios. Existe um tipo de poder que só vem do silêncio. E Sêneca dominou isso melhor que ninguém. Olha só como era o dia dele. Ele acordava, praticava silêncio consciente por 2 horas. Quando finalmente falava com alguém, cada palavra tinha sido filtrada mentalmente 3 vezes. 3 perguntas que ele fazia antes de qualquer frase. Isso precisa ser dito? Isso precisa ser dito por mim? Isso precisa ser dito agora? Se a resposta para qualquer uma fosse não, ele não falava. Simples assim. E você? Você passa por esse filtro? Ou você cospe palavras como se elas fossem gratuitas? Aqui está o que Sêneca entendia e você não. Suas palavras são sua moeda. E você está causando inflação. Pensa comigo. Se o governo imprime dinheiro sem parar, o que acontece? Inflação. O dinheiro perde valor. A mesma nota que comprava 10 coisas agora compra 2. O mesmo acontece com suas palavras. Quando você fala o tempo todo, sobre tudo, para todo mundo, suas palavras perdem valor. Quando você finalmente tem algo realmente importante para dizer, ninguém diferencia do ruído constante que você já emite. Sêneca fazia o oposto. Ele praticava escassez verbal. E escassez cria valor. Quando ele falava, as pessoas paravam, porque sabiam,
Se Sêneca está falando, é porque importa. Agora vem a parte que vai explodir sua cabeça. Não é só sobre falar menos, é sobre escolher batalhas, é sobre entender uma verdade estoica fundamental. Existem duas categorias de coisas na vida: coisas que dependem de você e coisas que não dependem de você. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas escolhas, suas palavras. Você não controla o que os outros pensam, como eles reagem, se eles vão concordar, se vão te respeitar. E aqui está onde todo mundo erra. Você gasta 80% da sua energia tentando controlar o que não depende de você. Você explica 15 vezes porque quer que a pessoa entenda. Você se justifica porque quer que ela concorde. Você repete porque quer que ela mude de ideia. Mas nada disso está sob seu controle. A única coisa sob seu controle é falar ou não falar. E quando você entende isso, tudo muda. Sêneca tinha um exercício brutal. Todo dia à noite, ele revisava todas as conversas do dia e se perguntava quantas dessas palavras eram realmente necessárias. E ele cortava. Mentalmente cortava 70% do que tinha dito. No dia seguinte, ele aplicava. Falava 70% menos. E adivinha? As pessoas começaram a ouvir 300% mais. Eu vou te dar um exemplo prático da minha vida. Teve uma reunião no trabalho. Eu tinha uma ideia. O velho eu teria falado por 10 minutos explicando cada detalhe, defendendo cada ponto, antecipando cada objeção. O novo eu esperei. Ouvi todo mundo. E quando chegou minha vez, eu falei uma frase. 12 palavras. Podemos fazer X ao invés de Y. Reduz custo e aumenta resultado. Sabe o que aconteceu? Silêncio. Todo mundo parou. Me olharam diferente. E aprovaram na hora. Porque quando você fala pouco, o pouco que você fala pesa. Agora vem o que você estava esperando. As 3 palavras que Sêneca usava como mantra. Não literalmente 3 palavras que ele falava por dia. Isso é uma metáfora para o conceito dele. Mas 3 princípios que ele aplicava em cada comunicação. Palavra 1. Necessário. Antes de falar, isso é necessário? Não é isso é interessante? Não é isso é verdade? É. Isso é necessário? 90% do que você fala não é. É ansiedade disfarçada de comunicação. É busca por validação disfarçada de conversa. É preencher silêncio desconfortável disfarçado de socialização. Sêneca dizia: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a maioria das nossas palavras são tentativas de controlar a imaginação dos outros sobre nós. Não é necessário. É ego. Palavra 2. Intencional. Cada palavra deve ter uma intenção clara. Qual o objetivo dessa frase? Informar? Conectar? Estabelecer limite? Expressar valor? Se você não sabe por que está falando, você está falando por hábito. E hábito não tem poder. Aqui está um exercício que mudou minha vida. Durante 7 dias, antes de qualquer conversa importante, eu escrevia mentalmente. Minha intenção nessa conversa é tal coisa. Reunião de trabalho? Minha intenção é aprovar projeto X. Conversa com parceiro? Minha intenção é fortalecer conexão. Discussão complicada? Minha intenção é resolver, não vencer. Quando você tem intenção clara, você corta 80% das palavras desnecessárias. Porque você sabe exatamente para onde está indo. Palavra 3, econômico. Menos é mais, sempre. Em tudo. Sêneca era mestre nisso. Tem uma citação dele que resume tudo. Cada dia é uma vida em miniatura. Olha a densidade disso. 6 palavras. Conceito filosófico profundo que muda a perspectiva sobre tempo e mortalidade. 6 palavras. Compare com como a maioria das pessoas explicaria esse conceito. 5 parágrafos. 200 palavras. Mesma ideia, 0 impacto. A regra de ouro de Sêneca. Se você pode dizer em menos palavras, diga em menos palavras. Não é ser rude, não é ser frio. É respeitar o tempo e a atenção do outro. E aqui está o paradoxo lindo. Quando você fala menos,
As pessoas te entendem mais, porque você remove o ruído, você remove a confusão, você remove a necessidade delas decifrarem o que você realmente quer dizer. Agora, vamos ao que realmente importa. Como você aplica isso hoje? Porque teoria sem prática é só entretenimento. Vou te dar o protocolo exato que eu usei e que mudou completamente como as pessoas me veem. Dia 1 e 2. Consciência. Você não vai mudar nada ainda. Só vai perceber. A cada vez que você falar, mentalmente registra. Isso era necessário? No final do dia, estima. Quantos por cento do que você falou era realmente necessário? Aposto que menos de 30%. Anota esse número. Dia 3 e 4. Redução. Agora você corta. Toda vez que você for falar, pausa 2 segundos. Se não for necessário, não fala. Simples assim. Vai ser desconfortável. Você vai sentir ansiedade no silêncio. Vai querer preencher. Resiste. O silêncio é seu amigo agora. WhatsApp. Antes de mandar, lê de novo. Pode cortar metade? Corta. E aí manda. Reunião? Conta quantas vezes você fala. Tenta reduzir pela metade. Mas quando falar, fala com convicção. Dia 5 a 7. Refinamento. Agora você não está só cortando. Você está refinando. Cada frase que você diz e você pensa, tem uma forma mais clara de dizer isso? Com menos palavras? E aqui vem a mágica. No dia 5, 6, 7, você vai começar a notar algo estranho. As pessoas vão te procurar mais. Vão perguntar sua opinião. Vão ouvir quando você fala. Porque você criou escassez. Você se tornou um recurso valioso, não abundante. Teve um momento na minha semana 2 desse experimento que eu nunca vou esquecer. Eu estava num grupo de amigos. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu calado, só ouvindo, rindo quando era engraçado, mas não tentando performar. Até que alguém perguntou: "E você? O que você acha?" Todo mundo parou para ouvir. Eu falei 2 frases, diretas, honestas. E a conversa inteira mudou de direção baseada no que eu disse. Isso nunca acontecia quando eu falava o tempo todo. Nunca. Agora, eu sei o que você está pensando. Mas eu vou parecer grosso. As pessoas vão achar que eu sou frio. Eu vou perder conexões. Olha, eu pensei exatamente isso. E deixa eu te dizer, é o oposto. Quando você fala menos, mas com mais intenção, você não fica frio. Você fica presente. As pessoas sentem que quando você fala, você realmente pensou sobre aquilo. Você realmente quer comunicar aquilo. Não é falta de emoção. É controle sobre a expressão dela. Grande diferença. E conexões. Você vai descobrir algo fascinante. Suas amizades superficiais baseadas em bater papo vazio vão diminuir. Mas suas conexões profundas vão se fortalecer muito, porque quando você não está mais jogando palavras no ar, você tem espaço para realmente ouvir. E nada conecta mais 2 pessoas do que ser genuinamente ouvido. Sêneca falava sobre isso. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Ele sabia. Então, recapitulando, falar menos não é fraqueza. É estratégia. Não é ser rude. É respeitar. Não é se esconder. É escolher seus momentos. As 3 palavras de Sêneca, necessário, intencional, econômico, são seu novo filtro. Antes de falar, passa por esse filtro. Você vai se surpreender com quantas palavras você economiza. E aqui está a transformação real. Quando você controla suas palavras, você controla sua presença. As pessoas param de te ver como aquela pessoa que fala demais e começam a te ver como aquela pessoa que, quando fala, vale a pena ouvir. Agora, o momento da verdade. Você vai ser como 95% das pessoas que assistem isso, acham interessante e não fazem nada? Ou você vai ser os 5% que realmente aplicam? Comenta aqui embaixo dia 1 quando você começar o desafio dos 7 dias. E volta aqui nos próximos dias para atualizar. Quero ver quantos de vocês realmente têm coragem de ficar em silêncio. Se esse vídeo te deu pelo menos um insight que vale a pena, deixa o like agora. Porque isso me mostra que vocês querem mais conteúdo assim, e me ajuda a continuar fazendo.
Semana que vem eu vou lançar um vídeo sobre a técnica estoica mais poderosa para lidar com críticas e opiniões tóxicas.